Você aí está preparado para uma verdadeira maratona de mistérios, para uma imensa maratona de mistérios? Eu espero que sim, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Nesse vídeo nós vamos desvendar mistérios ocultos, muitos, então se preparem. Você aí que está me assistindo, você acredita em maldições? Dessas que pegam uma família toda e leva a família pro buraco? Pois é, se você não acredita em maldições, talvez essa história de hoje vai mudar completamente a sua concepção sobre isso. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena maldita favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu não sei se você sabe disso, mas durante séculos a dinastia dos Habsburgos dominou aqui vastas regiões da Europa, então da Espanha à Áustria, dos Países Baixos à Hungria. Eles governaram ali com punho de ferro, com alianças matrimoniais e com uma fé quase que fanática na predestinação divina. Mas por trás de toda essa pompa imperial havia algo que nem o ouro e nem os exércitos poderiam conter. Uma maldição silenciosa que corroía a linhagem como uma espécie de um verme invisível. E tudo isso começa, segundo os estudiosos ocultistas, com Rodolfo II, o imperador do Império Romano-Germânico, no século XVI. Ele era obcecado por alquimia, astrologia, necromancia e ele transformou Praga em um centro de saber oculto. Ele convocava magos, médiums e buscava desesperadamente o segredo da imortalidade. Não para si, mas sim para garantir a eternidade de seu império. Então, em suas tentativas, ele teria firmado um pacto não autorizado com entidades além da compreensão humana. E o preço? A sua linhagem estaria condenada à doença da insanidade, à morte súbita e à extinção lenta. E os sinais dessa macumba, dessa uruca que ele fez, apareceram muito rápido, porque os Habsburgos começaram a apresentar anomalias genéticas associadas ao incesto recorrente entre primos e sobrinhos. Então, a infame mandíbula dos Habsburgos, que era um queixo deformado e prognata, virou símbolo de decadência biológica. Mas também tinha mais, tá? Tinha esquizofrenia, tinha depressão crônica, tinha aquilo que começa com sui e termina com sídio, tinha infertilidade, morte infantil inexplicável e tudo isso passou a assolar a família geração após geração. O caso mais famoso de todos é o do príncipe herdeiro Rodolfo da Áustria, filho do imperador Francisco José I e da imperatriz Elizabeth, a Sissi. Inclusive, você aí já foi no castelo de Sissi, lá na Hungria? Bom, em 1889, o Rodolfo foi encontrado morto ao lado de sua amante, a Mary Vetsera, em Meiringen. E oficialmente era um pacto ali de sui que eles fizeram, né? Mas extraoficialmente foi um ato de loucura causado por vozes que ele dizia ouvir desde que era criancinha. Vozes ancestrais que o chamavam para os túmulos de seus antepassados. A maldição culminou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, em 1914, evento esse que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. E o seu assassinato não foi apenas um ato político, mas, segundo os esotéricos, foi o sacrifício final exigido pela maldição. A quebra simbólica do elo da dinastia com o poder que eu diria que não era terreno. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império se dissolveu. Os Habsburgos foram banidos e suas terras tomadas. O sangue azul que um dia reinou em metade da Europa, agora estava exilado, esquecido e fragmentado. Mas ainda assim, os descendentes continuavam a morrer de forma trágica, misteriosa ou prematura. Alguns afirmam que o próprio Vaticano sabia da maldição. Outros dizem que documentos ocultos nos arquivos de Viena, que hoje estão desaparecidos, revelavam a origem mística dessa dinastia, que eram descendentes de linhagens atlantes, misturadas com sangue de reis sumérios. Talvez, ao tentar controlar ali o destino com pactos mágicos, os Habsburgos tenham aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Uma coisa é certa, onde os Habsburgos governaram, a morte nunca esteve longe. E talvez ainda não esteja, talvez a maldição ainda se manifeste. Bom, só quem já foi para Praga sabe do poder místico daquela cidade, né? As ruas sussurram como se tivessem vontade própria. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam em maldição? Comenta aqui embaixo. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!
Se esse segredo for revelado, ele poderá redefinir a nossa realidade, poderá redefinir a humanidade. Sim, eu estou falando de um dos segredos mais bizarros já guardados pelas elites e pelas elites religiosas do planeta. Eu estou falando dele, do Santo Graal. Durante séculos, reis, templários, alquimistas, nazis e até cientistas da NASA buscaram por um objeto tão cobiçado quanto proibido. Sim, o Santo Graal. Oficialmente, ele é descrito como um cálice, que teria supostamente sido usado por Jesus Cristo na última ceia e depois teria supostamente sido usado por José de Arimateia, tio de Jesus, para recolher o sangue de Jesus que pingava ali durante a crucificação. Só que essa versão é apenas a superfície, uma distração confortável, porque o Graal pode ser muito mais do que um cálice. Ele pode ser um código oculto, um portal, uma tecnologia ou até talvez uma linhagem. O termo Graal deriva do latim gradalis, que significa prato ou vaso, mas em algumas versões antigas ele é interpretado como sangue real. E essa leitura alimenta uma das teorias mais explosivas e mais perigosas já feitas, a de que o Graal não é um objeto, mas sim uma pessoa, ou melhor, uma descendência secreta de Jesus e Maria Madalena. Para quem não entendeu, um filho deles dois. Segundo essa teoria, popularizada mas não criada pelas obras como, por exemplo, o Código da Vinci, Jesus teria tido um relacionamento secreto com Maria Madalena. E ela teria fugido para a Gália, que está atualmente na França, levando uma criança em seu ventre, a semente de uma linhagem divina. Essa linhagem teria sido protegida durante séculos por ordens secretas, incluindo os cátaros, os merovingios e até os cavaleiros templários. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com os templários? Eles foram exterminados, eles foram caçados, queimados. Lá em 1307, o rei francês Felipe IV ordenou a prisão em massa dos cavaleiros templários, numa sexta-feira 13, após ter recebido informações de que eles guardavam algo, um objeto, um segredo, um poder que poderia abalar os alicerces da igreja e da monarquia. Alguns manuscritos sugerem que o Graal foi escondido nos Pirineus, ou que tenha sido levado para Rosslyn Chapel, na Escócia. Outros falam de cavernas secretas em René-le-Château, onde um padre misterioso teria encontrado documentos e artefatos que o transformaram em milionário da noite para o dia. Então, será que tudo isso é apenas uma história, uma grande coincidência? Bom, ainda há quem acredite que o Graal é uma tecnologia antiga, um dispositivo de origem divina, capaz de curar doenças, alterar a estrutura do DNA ou até mesmo capaz de abrir portais dimensionais. Civilizações como os Atlantes, os Essênios, teriam utilizado esse tal cálice não como objeto sagrado, mas como uma interface entre dimensões ou realidades. O Vaticano, claro, nega tudo, como sempre, né, gente? Eles seguem nos ludibriando. Mas, ao mesmo tempo, eles mantêm trancados nos arquivos secretos documentos apócrifos, evangelhos suprimidos e mapas codificados que mencionam repetidamente o Graal, sempre com medo, sempre com reverência. Afinal, se o Graal for revelado, tudo desmorona. Desmoronariam os dogmas, os poderes, os impérios. Então, seja objeto, sangue, símbolo ou máquina, o Santo Graal permanece escondido. Não porque ele não pode ser encontrado, mas porque ele não deve ser encontrado. Porque quem o encontrar nunca mais será o mesmo. O experimento Filadélfia foi uma invenção do invisível que criou uma verdadeira fenda no tempo. E esse aqui é certamente o experimento mais obscuro da história da ciência e principalmente mais obscuro dos militares americanos. Eles querem esconder isso a todo custo. Eles querem que ninguém fale sobre isso. É um caso tão bizarro, tão macabro, que pode fazer a população do mundo inteiro se voltar contra eles. E é exatamente por isso que esse caso permanece oculto. Alguma vez você já ouviu falar do experimento Filadélfia? Bom, se você não ouviu, se prepare para ficar chocado com o que eu vou te contar aqui dentro desse vídeo hoje. Porque lá atrás, lá em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos testaram uma tecnologia secreta que mudaria para sempre a linha tênue entre a ciência e a loucura. E o que começou como um projeto militar de invisibilidade naval se transformou em um dos
mais assustadores mistérios da história moderna, conhecido como o Experimento Filadélfia. Segundo relatos, a Marinha norte-americana, em cooperação com cientistas como Nikola Tesla e até Albert Einstein, teriam desenvolvido um projeto chamado Project Rainbow, cujo objetivo era tornar o navio USS Eldridge invisível no radar, ou até invisível a olho nu. Só que o que aconteceu no porto de Filadélfia em outubro de 1943 extrapola todas as leis conhecidas da física. Testemunhas afirmam que o USS Eldridge foi envolto em um campo eletromagnético esverdeado emanado por enormes geradores, e em segundos o navio desapareceu completamente, não apenas visualmente, mas sim fisicamente. Ele sumiu do espaço, deixando apenas marcas no mar revolto e uma onda de pânico dentre ali os observadores. Pouco tempo depois, o Eldridge teria reaparecido em Norfolk, na Virgínia, a mais de 300 quilômetros de distância, antes de retornar ali ao ponto principal. Só que até aí tudo bem, né? Se fosse só um experimento normal, tudo bem, entre aspas. Só que o pior ainda estava por vir, porque quando os oficiais subiram a bordo, eles encontraram um cenário grotesco. Alguns tripulantes estavam em um estado de confusão mental extrema. Outros haviam se fundido com o casco do navio, como se tivessem sido parcialmente teletransportados e congelados no espaço. Então tinha braços saindo de paredes metálicas, homens gritando com corpos parcialmente atravessados por estruturas do navio, e alguns enlouqueceram permanentemente. Outros simplesmente desapareceram para sempre. E a Marinha, por sua vez, óbvio, negou tudo. Disse que jamais existiu tal experimento. Só que em 1955, um homem chamado Carlos Allendry, ou Carl Allen, escreveu cartas a um pesquisador, afirmando ter testemunhado o evento do convés de outro navio. Ele falou de viagem no tempo, de manipulação dimensional e até de tecnologias oriundas de inteligências não humanas. E os documentos começaram a circular e o boato se tornou uma lenda. Uma lenda ou uma ameaça real que precisava ser acobertada. Segundo teorias conspiratórias, o experimento Filadélfia foi o protótipo do Project Montauk, que mais tarde exploraria controle mental, viagens temporais e até portais interdimensionais. Então há quem afirme que os Estados Unidos conseguiram não só tornar objetos invisíveis, mas também abrir fendas no espaço-tempo, e que a realidade como nós a conhecemos foi alterada naquele dia ali, naquele exato momento. O Tesla teria se recusado a concluir o experimento, temendo consequências catastróficas. O Einstein, em sua teoria do campo unificado, teria previsto efeitos, mas jamais desejou vê-los aplicados em guerras. Mas os militares não se importam com a moralidade, eles se importam apenas com a vantagem. E hoje o USS Eldridge está desativado e foi transformado em um museu na Grécia. Mas, segundo alguns insiders, aquele não é o verdadeiro Eldridge, porque o original teria sido destruído ou aprisionado em algum ponto fora do tempo. O experimento Filadélfia não foi um teste militar, mas sim foi uma ferida aberta na realidade. E ferida essa, inclusive, que ainda sangra em silêncio. Se esse caso for real, ele pode ser sim considerado um dos casos mais misteriosos e ao mesmo tempo mais macabros da história da humanidade.